Bom dia a todos. Hoje é um sábado chuvoso aqui em Porto Alegre, dia 23 de agosto. Então, o meu nome é Janaína. Estamos aqui agora gravando as nossas apresentações e a apresentação dos pré-candidatos da Chapa Renova, tá? Que ainda não tem número. Então, a partir de agora, vocês vão começar a assistir, caros seguidores, as nossas apresentações aqui para que vocês nos conheçam. Tá? O nosso objetivo é uma chapa que vai concorrer, agora aguarda a homologação, dia 2 de setembro, e concorrer em 3 de outubro. E nosso objetivo é sermos eleitos para a gestão de 2026-2027 do Conselho Regional de Odontologia. O meu nome é Janaína Gomes, eu sou pré-candidata à presidência do Conselho Regional. Nós queremos fazer uma gestão mais próxima dos cirurgião-dentistas, das equipes auxiliares e também das instituições, tá? Mas num outro momento a gente vai falar sobre as nossas propostas. Hoje, dia 23, nós já fizemos um vídeo que vai sair em seguida, com Antônio Iponema e Alexandre Baumgarten, nós já fizemos este vídeo, e hoje estou aqui com 2 pré-candidatos, que são Oswaldo Danclar e Luislin Teixeira. Então, como é que vai funcionar, pessoal? Eu vou chamá-los agora para cada um se apresentar, nós estamos fazendo em grupo. Para mim, para nós, é uma grande honra ter pré-candidatos do interior. Então, a gente está fazendo esse formato remoto mesmo, que é assim que muitas vezes vai se dar o nosso trabalho. Então, eu vou chamá-los, tá? É o Oswaldo e o Luislin. Primeiro, Oswaldo, meninos, sejam bem-vindos, então, ao nosso podcast, à nossa live, tá? Eu estou me dividindo um pouco na câmera ali para o pessoal que está nos assistindo e um pouco eu olho para vocês, mas é para ser assim bem natural. Eu já vim com um jaleco aqui retrô hoje, tá? Eu peguei jaleco errado, eu ia botar um jalequinho desses que tá moderno, né? Mas é assim, tá? Eu gosto de botar algo mais claro aqui, né, para gravar o podcast. Então, assim, Oswaldo, em primeiro lugar, seja bem-vindo. Então, eu gostaria que tu se apresentasse aí para o nosso público, né? Eu sei que tem muitos seguidores aí, mas tem muitos que ainda querem te conhecer. Bem-vindo. Tudo bem, gente? Bom dia, Jana, bom dia, Luislin, bom dia, seguidores. Bom, meu nome é Oswaldo Danclar de Oliveira da Silva Júnior, é um nome bem extenso, eu uso Oswaldo Danclar, porque, na verdade, somos todos dentistas e estamos sempre sentados no mocho, né? Então, eu sou do movimento Dentistas do SUS e aceitei esse desafio de trabalhar aqui junto com a Jane, com a Chapa Renova, porque eu sou do interior. E acho que essa representatividade da autarquia frente a todo o interior nos dá um alinhamento e uma representatividade melhor, que o conselho tenha uma proximidade com todos os dentistas, né? Principalmente aqueles que estão sempre sentados, atendendo, e o que normalmente a nossa profissão faz, né? Oswaldo, sim, tu és de Putinga. Quais os municípios que tu representa aí na tua região? Só para a gente se situar, quem não está muito por dentro assim do nosso mapa geográfico territorial. Putinga, sim, Mais é ou da região do menos, Alto assim. Taquari. Do Alto Taquari. Mas nós temos um representante de Lajeado para cima aqui da nossa chapa, sou eu, né? Que aí é a região do Vale do Taquari, né? E aqui em cima é do Alto Taquari. Aqui no Alto Taquari tem municípios pequenos, né? Tipo, tem Putinga, tem Antagorda, tem Arvorezinha, tem Ilópolis, e aí o mais próximo aqui de alguma localização melhor é o Cristo Protetor de Encantado, que é um ponto turístico mais novo no estado, né? E Lajeado também, né? Fica perto de Lajeado, mas mais próximo de Encantado. Mas eu vou dizer uma coisa: o movimento Dentistas do SUS é um movimento nacional, mas depois a gente vai falar sobre isso, né? Então, Putinga e o teu trabalho aí estão atingindo fronteiras, né? Depois a gente volta nesse assunto, então seja bem-vindo. E agora, Obrigado. então, eu quero chamar nosso mais jovem pré-candidato da Chapa Renova, Luislin, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, eu peço que tu te apresente para os nossos seguidores. Então, bom dia Oswaldo, bom dia, Jana.
É um prazer estar aqui, prazer enorme. Acompanho a chapa desde 2023, né, quando teve a primeira eleição que a chapa concorreu. Então, meu nome é Luiz Lin Teixeira da Rosa, eu tenho 29 anos, eu sou de Torres, estou na chapa para representar aqui o nosso litoral norte, né, as belas praias e a terra dos bons ventos. Trabalho em Maquiné, sou concursado 20 horas ali, e trabalho também em Capão da Canoa e um pouco em Torres também, mas no particular daí. Então faço essa região praticamente todos os dias, fico bastante tempo na estrada, percorrendo, e tô na luta, né? Muito Eu me importante, for... tu já está se especializando, Luiz? Isso, fala sobre a tua formação aí. Aham. Eu me formei na Universidade do Extremo Sul Catarinense, na Unesc, em Criciúma. Logo em seguida vim para Porto Alegre, que eu fui aprovado na prova da residência, e desde o início sempre fui da saúde pública. A saúde pública sempre fez parte da minha trajetória na odontologia. Então, o meu TCC ele foi sobre saúde pública. Aí passei na prova da residência, vim para Porto Alegre e fiz a residência na Remaps, que é da prefeitura de Porto Alegre mesmo, onde conheci muita gente e onde eu conheci a Jana também. Então, isso aí foi um marco na minha trajetória. Logo em seguida aí, ah, Da especialização que eu vi- tinha te perguntado, que esses dias a gente tinha sim, conversado, né, que tu estava pensando em fazer uma especialização, assim, mais eu uma, né? pretendo continuar estudando sempre, né? Isso. Pretendo fazer implanto. Vamos ir Ah, vendo tá. como Não, é eu que achei que tu tá. já tivesse começado, mas a ideia é Não, essa, ainda né? não. É isso, é aprimorando mesmo. Tem muito Claro. campo aí. Bom, então assim, agora o que eu acho interessante contar para os nossos seguidores, para os nossos amigos, né, que estão nos acompanhando ali. Nós somos 20.000 dentistas, praticamente, estou arredondando, tá? No Rio Grande do Sul. Isso aí muda toda hora esse número, mas para a gente arredondar, tá? 20 e poucos mil dentistas. E para fazer uma campanha para concorrer ao conselho, tá? Outras instituições, assim, mas a gente está falando do conselho. Nós precisamos de 10 pessoas, 10 integrantes de uma chapa, tá? Que vão lá, dão o nome, assinam. É um número pequeno, mas parece que é fácil. Mas não é fácil encontrar 10 colegas para participarem. Tá? E mais 10 subscritores que são colegas que assinam que nós estamos aptos a compor a gestão, né, do conselho. Então, são 20 pessoas que precisa para começar uma eleição de CRO. E aí a gente fica pensando, tá, mas por que que são aquelas pessoas que estão ali, né? Também. Então, assim, em 2023 eu participei, já falei ali em alguns vídeos, né? Participei, nós quase ganhamos, teve 47% de aprovação de votos válidos a nossa chapa, só que a gente fez tudo muito rápido, foi em 20 dias que a gente fez a campanha, tá? Em menos de um mês nós fomos impugnados. Eu participava do Soergues e o meu nome ainda aparecia no site e não podia, para participar do conselho, tu não pode estar vinculado a outras instituições, né? Mas no fim a gente conseguiu, né? Pela justiça ali a gente conseguiu. Então foi muito pouco tempo. Então foram mais as pessoas de Porto Alegre por causa disso, né? Nós estávamos ali, pegamos o nosso grupo para a gente se candidatar. Foi um sucesso. As pessoas que falam que somos perdedores, eu não dou ouvidos, porque para mim nós fizemos um grande trabalho, tá? Foi uma vitória, praticamente uma vitória em outros sentidos, né? Que nos fortalece a cada dia, pensar nisso. E, bom, então eu convidei o Oswaldo, porque o Oswaldo há muito tempo, tá? Eu acho que mais de 3, 4 anos, eu me lembro da pandemia até, o Oswaldo sendo representante no movimento ali Dentistas do SUS, que é o grupo que se organizou, né, para ir a Brasília, não só ir a Brasília, mas ir acompanhando os documentos também remotamente, ir acompanhando tudo que acontece
no Senado, na Câmara, na tramitação dos projetos de lei do piso salarial de médicos e cirurgiões dentistas. E sempre que eu precisava perguntar alguma coisa, era direto para o Oswaldo. Eu disse, tá, mas ele é só ele que tem do Rio Grande do Sul, né? E eu ficava pensando, cá comigo, né? É só ele. Assim como no sindicato era só nós ali. Eu, o Fábio, a Ana, né? E eu refleti muito sobre isso. Por quanto tempo eu fiz muita coisa sozinha, sabe? Desde 2017, lá que a gente tem uma representação de dentistas no município, no estado, e muitas vezes eu me vi sozinha mesmo, junto com o Fábio ali, né? Mas aí eu pensei assim, ó, não, o Oswaldo tem que participar de alguma coisa com a gente, porque a gente precisa se unir, todo mundo se unir, né? E aí que a gente teve essa ideia, fomos juntos para a caravana, eu já estava pensando nisso, mas só que a gente tem que avaliar o perfil das pessoas também, né, para ver se elas querem. Não adianta só a gente querer também, né? Tem muita gente que eu pensei, que eu gostaria, que foram convidados também, mas não querem ou não querem se expor, né? Querem ajudar à distância. Então, o Oswaldo, nós viajamos na segunda caravana do piso salarial e eu quero falar aqui a verdade, porque a gente só fala a verdade, né, Oswaldo? Nós que Exato. estávamos lá de representação do Rio Grande do Sul, Janaína, Oswaldo, Fábio, a Ana, Fernanda Franco. Isso, né? 5. Isso aí. Não tinha mais ninguém. O nosso atual conselho, ele não estava lá. Nós estávamos representando o Rio Grande do Sul. O nosso conselho, ele coloca de vez em quando ali alguma defesa do piso salarial, porque o CFO determina para os conselhos regionais, tá? Eles têm que botar. Participaram de alguma reunião entre, assim, fechados, né, nos gabinetes, mas nós estávamos caminhando junto com os dentistas. Nós fomos, eu me lembro que eu fiquei até com... A gente não conseguia mais caminhar no último dia, de tanto que a gente caminhou. Então, assim, o Oswaldo, para mim, é uma referência de representação, de preocupação com a classe odontológica, com a nossa categoria. Ele foi convidado para ficar à vontade, se queria ficar no sindicato, no conselho, para participar junto. Eu participo da Abrasbuco também ali. A Abrasbuco, né, nós somos representando também. E... Não, vamos para o conselho, então, para fortalecer o conselho, porque o movimento é muito grande, é um movimento nacional. E eu tenho, assim, todo o meu respeito pelos meninos e as gurias também, que a gente fala, né? Os cirurgiões dentistas que estão ali no grupo, que eles movimentam, eles vão atrás. E não é só a gritaria, eles produzem documentos técnicos de requerimento ao Senado e à Câmara dos Deputados. Tá? Então, o movimento, porque muitas vezes nos veem como revolucionários que só querem gritar e fazer arruaça. Não é nada disso. Dá trabalho, é um trabalho voluntário, uma dedicação voluntária, e é um trabalho técnico, se for ver, né? Esse trabalho político técnico é difícil. Então, assim, eu peço aos dentistas esse reconhecimento ao Oswaldo, tá? Eu trabalhei sozinha por muito tempo, o Oswaldo, eu tenho certeza que já se sentiu sozinho, porque na primeira caravana ele foi sozinho para o Rio Grande do Sul, para a caravana, representando os gaúchos, ele estava sozinho lá. Então, a gente precisa se unir, tá? Então, eu não sei se... Eu acho que isso explica, né, Oswaldo, por que eu te convidei. E assim, eu falo eu, gente, mas é eu junto com a equipe dos apoiadores ali, né, que a gente senta e conversa. Quem que vai ser convidado, né? Mas a palavra final acaba eu fazendo realmente, tá? Porque a gente tem que ver com quem também que a gente tem essa sinergia, né? Digamos assim. Então agora, Oswaldo, antes da gente passar para o Luisley, eu quero que tu me responda. O que fez tu aceitar o convite, tá? Eu nem me lembro quando é que a gente te convidou, se foi eu, se foi o Fábio, mas o que te fez tu aceitar esse convite, esse desafio? Tudo bem, gente? Assim, eu lembro bem, a gente estava lá em Brasília, a gente teve uma sinergia, tivemos como é que eu vou dizer, a gente nos aprofundamos nos conhecimentos pessoais entre um e outro, fizemos várias reuniões de mesa, sentar e conversar,
E eu acredito mesmo que é um desafio, mas eu acredito muito em propósito. Sempre acreditei em propósito. Mesmo trabalhando sozinho, Jana. Eu sei que às vezes a gente trabalha sozinho, depende e precisa muito de representatividade. Porque, na verdade, nesse caso do piso, por exemplo, eu vejo que há muito confete, os conselhos fazem muito confete, mas realmente estar lá e fazer, movimentar, engajar, são poucas, fazem muito pouco, né? Então, eu me aproximei e eu quero me eleger e eleger a nossa chapa no conselho, porque eu quero realmente me preocupar com uma parte da odontologia que é muito importante. São dentistas do SUS, apesar de eu ter meu consultório privado também, eu acho que é uma parte que engloba muita coisa e muitos interesses Brasil afora, né? Agora até o presidente Lula aí merece nossos parabéns, entregou 400 unidades novas de odontologia aí, mas, porém, todavia, contudo, o mais importante é a nossa tecnologia, as nossas mãos, a nossa valorização dos dentistas do Brasil afora. Isso é uma luta que a política nacional, nesse momento, deve ser valorizada, tem que ter os parabéns para a gestão atual do governo federal, porém, nós precisamos ter o piso nacional para todos os dentistas do Brasil. E acredito que os dentistas, estando com a autarquia que enxergue isso. Travou um pouquinho. Tá, daqui a pouco ele volta. De caminhonete. Isso, Por travou conta um pouquinho própria. só, Oswaldo. Oi, Segundos oi. aí. Ah, tá. E na primeira caravana eu fui sozinho, e depois o Fábio chegou lá como representante do sindicato, né, no segundo dia, que ele foi de caminhonete, com os custos dele, sozinho, do Rio Grande do Sul para Brasília. Na segunda já fomos mais, na terceira eu vou de novo, eu acho que vamos mais gente de novo, e eu acho que a gente merece e precisa de uma autarquia mais próxima, alinhada aos dentistas, tanto do SUS quanto da parte privada, né? E eu gosto muito de ficar pensando, eu penso muito, a gente pensa bastante em odontologia, nós somos uma profissão que ninguém gosta de sair do mocho e pensar na situação que nós estamos como profissão, né? Só que é uma profissão que, se a gente deixar esperar que as outras profissões nos enxerguem, não vai acontecer. Temos que nós nos levantar e nos unir. Isso, parabéns, Oswaldo. Obrigada pela caminhada. Na primeira eu até não fui, porque estava aquela questão dos aeroportos, que a gente teve Sim, eu lembro. a enchente ali, não tinha avião. Eu fui para Mas Passo Fundo. eu quero deixar bem claro uma coisa. O movimento é o Dentistas do SUS, tá? Nós fomos juntos, mas muito mais, a gente conseguiu levar outras pautas também da saúde bucal para Brasília. Tá? A questão do Brasil Sorridente, tinha muitos deputados que nem sabiam sobre a política nacional de saúde bucal. Nós levamos a questão da importância das emendas impositivas parlamentares nos municípios. A gente falou sobre outras questões, sobre a questão da dificuldade da vigilância sanitária no atendimento aos dentistas que trabalham sozinho dentro dos consultórios, tá? Então, a nossa preocupação é muito com o dentista privado, com aquele dentista que está sozinho dentro do consultório. Exato. A gente sabe das dificuldades, tá? A gente tem consciência das dificuldades e estamos preparados. Nós precisamos de todos vocês, é uma força-tarefa, porque nós somos uma chapa trabalhando voluntariamente, cada um dentro, né, das suas possibilidades, né? Cada um atende na sua possibilidade, cada um vai divulgando para os seus colegas do interior, principalmente, que é onde a gente precisa chegar. E é isso, nós precisamos de todos vocês, tá? Então agora... Não, é que é muito assunto, Oswaldo. Nós vamos ter que fazer uma live só para falar como é que foi lá em Brasília, tá? Não tem esquerda, não tem direita. Isso é para todos. A saúde bucal é para todos. A gente falou lá no Conselho Federal de Odontologia também. Eu pude fazer uma fala lá, porque o CRO não estava lá, né? Então a gente falou pelos dentistas do Rio Grande do Sul. Mas agora, então, eu quero falar um pouquinho, chamar o Luisley. Então, por que o Luisley foi escolhido também para participar da Chapa Renova? Em 2023, então, nós tivemos a candidatura, né? Teve uma certa visibilidade ali. E aquela vez eu atuava na Secretaria Estadual
tá? Eu tive um ano ali cedida para a Secretaria Estadual e tal. E em 2024, 2024 eu conheci o Luisley. Ou foi 2023, né, Luiz? No Foi final de 20, foi 2023. 23. 2023 eu conheci, mas foi depois da campanha do CRO. Isso, foi bem depois da campanha do CRO, que foi quando eu assumi lá na Unidade de Saúde Modelo. E o Luisley era residente, tá? E ele atuava, assim, o residente ele se divide, né? Qualquer coisa depois tu me corrige, mas ele vai se dividindo, né? Ele trabalha um pouco na gestão, trabalha um pouco ali na assistência, faz as visitas domiciliares. Quando eu cheguei lá, ele estava atendendo no consultório de rua, se eu não me engano, e atendendo as pessoas em situação de rua, tá? Um calorão em Porto Alegre, mas um calorão, aqueles dias mais quentes, sabe, do Forno Alegre. E ele estava feliz da vida, fazendo ali a função dele. E eu me admirei, assim, né? Porque, assim, o dentista já começa reclamando, né? Eu também faço isso às vezes. Eu já reclamo de alguma coisa, assim. E muito pelo contrário, a gente tem que agradecer. Olha só, ele estava num lugar ali que tu tem que fazer uma prova para entrar na residência. Não é muito fácil também, né, para entrar. Então, eu acredito que o Luisley tenha aproveitado ali todas as oportunidades que ele teve no município. E ele é um representante deste público jovem. A gente quer também esse público jovem dentro do conselho, tá? Trazendo novas tecnologias, novos estudos, novas pesquisas ali, inclusive sobre a questão da representatividade. Nossa, faltam pesquisas em cima disso também. E fortalecendo o nosso SUS, tá? Mas não só isso, ele fez o concurso, ficou em primeiro lugar, e ainda atende no consultório privado. Então, eu tenho uma visão assim, quem atende também não é só pelo dinheiro, mas é por poder proporcionar aquilo também para as pessoas que te conhecem, né, que querem ser atendidas por aquele profissional também, né. Então, e um dia a gente estava conversando até sobre sindicato, sobre a campanha, e ele disse: "Ai, achei bem legal o teu trabalho, eu nem conhecia ele e ele já me passou isso, que achou legal nossa campanha, que numa próxima ele estaria à disposição para ajudar ou participar, né. Aí em seguida eu falei com ele, eu disse: "Tu estás convidado então a participar da próxima chapa", né, que a gente nem sabia se ia ter mesmo, porque tem que ter as 20 pessoas, né, mas ele já ficou ali como nome na chapa, um dos primeiros da lista. Foi por isso, acho que explica mais ou menos, e também pela representação territorial dele hoje, né, que é o litoral, só reforçou isso aí. Se tu tivesse aqui em Porto Alegre também seria convidado, mas isso aí dele estar no litoral só reforçou, que o litoral tem muito dentista, mas estão sozinhos, pelo que a gente vê, né. Então, Luisley, agora eu quero te perguntar o que que fez, assim, tu aceitar este desafio, tão jovem dentista e aceitando este desafio? Ah, eu sou completamente apaixonado pela odontologia, então eu quero sempre viver ela da maneira mais intensa possível. E eu aceitei bastante esse desafio para a gente conseguir ter uma proximidade maior com o profissional, porque sempre que eu precisei do conselho, sempre foi uma burocracia, sempre foi uma dificuldade. Então, para a gente tentar trazer mais o profissional para mais perto do conselho. Também, como eu sou jovem, eu consigo ver mais ou menos, assim, como é que tá a situação atual, né, quando a gente sai da faculdade ali sem saber praticamente nada de gestão de consultório, de marketing, ninguém sabe nada. Sai praticamente sem noção nenhuma, né. Pela interiorização também, né, agora que eu tô no interior eu consigo aproximar mais, assim, desse público, então acredito que eu quero assumir esse papel para aproximar mais o CRO do dentista em si. E todo mundo pensa que o que que é o CRO? O CRO ele só vem para cobrar anuidade e punir a galera. E não é bem assim, né, então a gente tem que tentar melhorar o nosso
nosso papel aí. Então, Também quero. não, Eu pode quero. falar, Luiz. Eu queria só que o Oswaldo falou ontem dos 400 unidades móvel, né, que foi entregado. Queria só parabenizar o presidente do CFO, que eu tava vendo os vídeos agora e ele Você falou do conseguiu, piso. ele conseguiu pautar o nosso piso lá pro Com Lula. presidente Lula. Ele já isso deixou aí. bem claro a importância do piso salarial, né? Aquilo ali é o principal resultado de todo o movimento nacional. O conselho chegar lá na voz dele. É ótimo, é o que a gente queria. A gente queria que as Claro. autarquias se representassem. A gente ninguém quer ser o pai da criança, a gente quer o piso. A gente quer que o dentista se valorize, consiga pagar suas contas, ter sua família bem vista em casa e ter uma profissão de respeito. Ninguém quer nada mais do que o desejado nacionalmente. Aquilo ali para mim, foi o auge do movimento nacional de levantar as pessoas nacionalmente e perceber que dá resultado. Um engajamento nacional de maneira espontânea dá resultado. As autarquias, no começo, tinham um meio de falar assim, não queremos falar de salário. Dentista não ganha mal. Ganha sim, ganha mal. Muito mal. Isso aí. Cada vez agora, pior. Cada ano que passa, a gente está piorando nosso salário. No começo, as pessoas as entidades tinham vergonha de falar disso, escondiam, falavam de qualquer outra coisa, de ensino, de pesquisa, de alcance da saúde pública, mas do dentista se ganhar mal, ninguém falava. A gente teve que entrar nos conselhos, nós organizamos para a gente estar em tudo que é conselho, pautando sobre a parte do trabalhador, o dentista está oprimido e não ganha bem, em todas as áreas. Eu até conversei com a Jana sobre isso esses dias, que a gente, tentando numa terceira etapa, a gente nem percebeu, né? Antigamente, eu acho que o dentista abria o consultório e estava rico, né? Tipo, à vista da população, né? Pela escassez de profissional e estava bem de vida. Aí depois veio a quantidade de profissionais aí e a gente está sendo meio que explorado na área privada e na área pública. Eu acho que está entrando agora numa nova fase, a fase de cooperação. Todo mundo vai ganhar um salário digno, cooperar, as entidades privadas, no caso as clínicas, vão ter que escolher menos rotatividade, vai ter alguns dentistas, não sei se por PJ, na parte privada, ou vai trabalhar com menos dentistas, com CLT e pagando o piso. Se Deus quiser, é isso que vai acontecer. E vamos cooperar, eu acho que... E o pessoal não sabe, né? A minha luta pelo piso, principalmente, não é só pelo salário. Mas eu, pessoalmente, na minha vida, eu sonho pelas 20 horas. Porque as 20 horas, nacionalmente, eu até falo com o irmão, que é o dirigente nacional do Movimento SUS, as 20 horas nacionalmente impostas via PNAD, né, assim, vai ser 20 horas, não é obrigatório mais 40. Vai abrir muita vaga para muito dentista. Vai estancar essa falta de local para trabalhar, que nem o Luiz nem falou ali agora, o cara sai, não sabe o que fazer, não tem como trabalhar. Aí, pelo menos vai dar uma estancada inicial. Aí, numa segunda etapa, as entidades, conselhos federais de odontologia, vão ter que estancar a abertura de novos cursos. É óbvio, isso é o segundo passo, mas essas coisas têm que ser primeiro pautadas e lutadas uma coisa de cada vez. Mas bem lembrado, Luiz, isso aí mesmo. O presidente chegou lá e falou lá para o presidente Lula, né? Muito Sim. bem lembrado, tá? E até para diminuir essa rotatividade que fica, né? Porque o profissional, isso nos profissionais da saúde, né? Fica essa preocupação. Os profissionais precisam de provimentos efetivos e bem remunerados para se preocupar só no atendimento, né? Tem que ir lá para trabalhar e se preocupar com o teu atendimento. A população, né? Quem ganha é a população. Então, profissional bem saudável, sua família bem nutrida, tudo bem, aí nós nos preocupamos com todo mundo, né? Isso. E lá em Brasília, para complementar o que vocês falaram, nós tivemos, não só em Brasília, mas no Corig aqui também, nós estivemos com o presidente do CFO, Dr. Cláudio Miak, ele nos recebeu muito bem, ele nos mencionou, inclusive, aqui no Corig, como participantes da caravana do piso salarial de médicos e dentistas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem estava lá éramos nós. Até o presidente do CFO reconheceu isso, tá? E também, então, é muito importante que isso chegue no Poder Executivo, no presidente da República. Olha,
assim, essas 400 unidades móveis que chegaram vão fazer a diferença na vida das pessoas, na qualidade de vida dessas pessoas, né? Vão levar o dentista para espaços mais remotos, onde não tem uma unidade móvel, ela tem essa característica itinerante, né? Ainda vão se organizar, enfim, mas é essa a ideia. E eu quero trazer um reconhecimento também às entidades, às federações, FNO, FIO ali, que a doutora Joana, que trouxe a questão do piso salarial lá em 61, Exato. ali. Então, depois São trouxeram o são projeto guerreiros, né, de Jana? lei. Oi? São guerreiros ali, né? Isso, De depois, anos imagina, sozinhos, anos né? atrás, e depois trouxeram o projeto de lei com a senadora Daniela Ribeiro, tá? Que foi protagonista nessa. Depois vieram outros senadores ali que estão trabalhando, né? Então, assim, são pessoas que furaram a bolha. E agora a gente está unindo. O que, que nós estamos fazendo? A gente está unindo essas forças. Não tem briga de vaidades. Claro que o CFO ele tem mais força para chegar num Isso presidente da aí. República. Ele tem mais força. Então a gente tem que apoiar. A gente tem que ir melhorando o sistema. Tá? Nós podemos evoluir o sistema fazendo uma renovação nos conselhos regionais. Tá? Para ficar mais próximo do cirurgião dentista e dos próprios dirigentes do CFO. Eu não sei o que está acontecendo, que não está tendo isso. Tá? Eu quero também citar o nosso coordenador nacional de saúde bucal, Edson Ilan, que nós conhecemos lá também em Brasília, né, Oswaldo? Luiz, Muito nem para bom. te contar, ele coordena toda a saúde bucal do país e de uma maneira suave, com técnica, está trazendo a questão do piso salarial, está levando essas questões também para os espaços executivos, legislativos, e isso que é importante, tá? Então, um abraço para ele. Hoje, que nem eu falei para vocês, a gente começou lá em 2017, 2018, participei do sindicato de forma voluntária, o sindicato está em dia, eu deixei o sindicato estando em dia, a finança do sindicato, tá? E deixando em dia as instituições que a gente atende, os acordos coletivos, as negociações, um novo jurídico trabalhista, um dos melhores de Porto Alegre. Então, tá tudo mais organizado, inclusive em alguns municípios onde tem estatutários, não só CLT. Tá? Inclusive onde tem contratos de trabalho também. Então, eu fico muito tranquila de ter deixado isso. Então, a energia tá boa, assim, tá tudo fluindo. Aí fui convidada agora este ano para compor na coordenação de saúde bucal do município de Porto Alegre. Para mim é uma honra estar lá, porque a gente consegue falar sobre tudo isso que a gente está falando agora em nível de Brasília, em nível nacional, eu estou conseguindo fazer ali o acompanhamento das unidades de saúde, o acompanhamento das equipes. Participei da distribuição de uma emenda parlamentar, de uma emenda de R$1 milhão para levar equipamentos para as unidades de saúde. Aí, como eu trabalhei na região norte, sul de Porto Alegre e centro, a gente sabia para onde encaminhar esses equipamentos, porque são mais de 130 unidades de saúde, né, em Porto Alegre. Estou na coordenação do Programa Municipal de Controle do Tabagismo agora, que traz tudo que a gente pode trabalhar em prevenção, em atenção primária, a gente está levando para os CAPs agora, para atenção terciária também, essa questão dos grupos, tá? O atendimento coletivo, tá? É uma questão de saúde mental, o tabagismo está vindo para os adolescentes agora, como doença pediátrica também, está bem grave isso. Então, tudo isso contribui na odontologia, na saúde bucal, né? A própria periodontite, ninguém conhece a periodontite, as pessoas perdem os dentes, estão ficando edêntulas, mas não se fala muito sobre isso. Então, com o tabagismo, a minha ideia é trazer essa questão da periodontite para conhecimento da população. Isso a gente pode trabalhar juntos até no CRO depois. Eu já estou com essa ideia, tá? De um projeto assim. E, gente, o assunto está muito bom. Eu gostei muito de conversar com vocês. Eu gosto de conversar com todos vocês, né? Os integrantes da chapa. Cada um tem uma história. Cada um traz as suas vivências, suas experiências muito ricas, tá?
Sim, mesmo sozinho a gente continua, a gente vai fazendo. A gente Exato. não vai deixar de fazer, mesmo que estiver sozinho em algum lugar, né? Levando esse fortalecimento, explicando para os dentistas a importância de participar dos conselhos de saúde, dos conselhos de participar dos sindicatos, ou do próprio CRO. O CRO está com bastante cursos agora, né? Ministrando cursos, né? Trazendo algumas pessoas importantes para celebrar os cursos ali, estão divulgando bastante, né? E a nossa ideia é também fazer isso. Só que nós queremos unir junto com as instituições de ensino. Nós temos a ABO, temos a Sobracid, temos a Beno, temos muitas instituições. PCD no interior ali, temos... ABCD. A PCD é lá de São Paulo, mas também tem a ABCD aqui, né? Ali em Lajeado, né? Então, a gente precisa trabalhar junto, até para unir forças e conseguir alavancar essas instituições de ensino. O CRO ele pode ajudar as instituições de ensino crescerem, sabe? A gente não pode ficar o CRO trabalhando dentro do seu quadrado. Tem que ampliar, tem que criar uma rede, tá? E eu tenho pensado muito nisso, acho bem importante, tá? Eu já nos vejo o ano que vem no Conselho Regional de Odontologia. E as propostas, esse final de semana nós vamos trabalhar. Hoje é 23 de agosto. A gente já tem as propostas de 2023 ali, só que a gente tem muita coisa que a gente quer fazer e gosta. Então, nós vamos focar para realmente a rede social a gente se organizar, né? Não ficar aquele monte de coisa ali que a gente pode fazer. E acho que não esquecemos de nada, né? Acho que assim tá boa essa live, tá? Para o pessoal assistir. Vai ficar ali no próprio perfil do Instagram, tá? Do Renova CRORS, renova.crors. A gente não tá fazendo impulsionamento pago, porque a gente quer o impulsionamento orgânico. Nós queremos que os nossos dentistas compartilhem com dentistas do Rio Grande do Sul, tá? E nos outros canais também. Não é todo mundo que tem Instagram, né? No WhatsApp, no boca a boca, é isso que a gente pede para vocês. Agradeço, então, a vocês que estão aqui, né? Oswaldo e Luislin, de Putinga e de Torres. Vamos ampliar isso para os demais municípios. A gente não pode ter representante de todos os municípios, que são mais de 400 no Rio Grande do Sul. Mas nos mandem perguntas, nos mandem as dúvidas que vocês tiverem, as sugestões que vocês tiverem, mandem para nós, tá? Nós queremos já ser um canal aberto, assim, para responder a todos vocês. Muito obrigada pela participação de todos e a live vai ficar aqui no canal do Renova. Obrigada, guris. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.